te louvamos, Senhor Deus, te louvamos pela nossa vida, pelo cuidado que o Senhor tem concedido a nós, como filhas tuas, ó Pai. E também, Senhor Deus, te louvamos pela nossa família, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que tu fazes em nós, os teus propósitos, Senhor Deus, a usar as nossas vidas em prol do teu reino aqui na terra. Nós te louvamos, Senhor Deus. Somos gratos a ti pela salvação, somos gratos a ti, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Somos gratos a Ti pela provisão diária, Senhor Deus, em nossas mesas, Senhor. Somos gratos a Ti pela proteção de nossas vidas, Senhor, quando a gente sai de nossa casa, Senhor Deus. A Tua proteção, Senhor Deus, está sempre sobre nós. Nós Te louvamos mesmo, Senhor Deus. E nesse momento em que vamos estudar, Senhor Deus, a Tua palavra, nós pedimos, Senhor Deus, que Tu estejas conosco, ensinando-nos, ó Pai, ensinando de uma maneira fácil, prática, naquilo que vai de encontro à nossa necessidade em particular. Que o Teu Espírito fale conosco, Senhor, que o Teu Espírito ministre, Senhor, ao nosso coração, e que a gente aprenda algo hoje e que a gente possa colocar em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, que é o pão nosso que nos alimenta, Senhor Deus. O nosso espírito alimenta o nosso emocional, Pai. Nós te louvamos, Senhor, isso tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Compartilhar agora. Iniciar. Glória a Deus. Hoje, Mateus 25, e os dois pontos assim que a gente vai frisar em nosso estudo é sobre a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Parábola das 10 virgens, iniciando Mateus 25, 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A gente vai lembrar, já parando aqui, que Jesus ensinava também, utilizando muito as parábolas. O que é parábola, Gil? São historinhas, histórias com um propósito de passar uma lição. Agora, onde é que está esse capítulo 25? Em que situação que está dentro da palavra de Deus? Nós estudamos na semana passada Mateus 24. E Mateus 24 começa com Jesus olhando para o templo e fala assim, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus faz uma profecia olhando o templo lá em Israel. E os discípulos em volta dele começam a questionar, Senhor, quando é que acontecerá isso? Eles vêm com outras perguntas também. Está no versículo 3 do capítulo 24. E a outra pergunta é assim, qual o sinal da tua vinda? Qual o sinal do final dos tempos? E ele começa o capítulo 25 ainda continuando, respondendo a esses 3 questionamentos dos discípulos. Quando é que vai ocorrer? Qual o sinal da tua vinda? E qual o sinal do final dos tempos? Então, Jesus fala, né, de alguns sinais que a gente viu no capítulo 24, e agora ele resolve utilizar uma forma que ele gosta muito, que é contando uma história e passando uma lição. Por isso que ele começa assim,
o reino dos céus semelhante a 10 virgens. 10 virgens. Que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E aqui a gente já tem que prestar atenção. Na palavra de Deus, a virgem é a noiva. E na palavra de Deus, a gente entende também que o noivo é Jesus. A gente tem que lembrar que quando ele estava se despedindo dos discípulos, ele falou: não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede no Pai. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E ele fala assim: eu vou para lá preparar-vos um lugar. Então, aqui, virgens, já está nesse primeiro versículo, a presença de 10 virgens e a presença do noivo. Então, a gente entende que está se falando a respeito de um encontro para um casamento. E aí, o versículo 2, 5 dentre essas 10 virgens, 5 eram loucas, nécias, tolas, imprudentes. E 5 dessas 10 virgens eram prudentes. Então, as virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E ele continua a falar, versículo 3. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Gil, que história é essa de lâmpada de azeite em vasilha? Aí a gente precisa se reportar ao povo judeu. Porque o povo judeu, em relação a um casamento, e aqui ele está se apresentando como noivo, o casamento judeu é diferente do casamento no Ocidente. O casamento judeu, os pais dos noivos se encontram, tomam uma taça de vinho, e ali eles se comprometem dos filhos serem levados a casamento. Isso é um noivado. E é um noivado, e o noivo, a partir desse momento, ele sai da presença dessa noiva, ele vai acompanhando o pai dele, e ele vai preparar tudo que é necessário para esse enlace, para esse casamento. Então, ele vai preparar a casa, ele vai preparar os mantimentos, e ele vai levar um tempo que não é determinado igual aqui. Aqui a gente vai casar no dia 28 de junho. Não, lá não é assim. Lá o noivo vai preparar a casa, vai preparar tudo, e assim que o pai dele olha a casa, vê que não está faltando nada, que tudo foi providenciado, esse noivo volta para buscar a noiva. O casamento judeu é assim. E como é que essa noiva fica depois dessa troca ali das taças de vinho? O noivo sai, não dá notícia, fica para lá. Como fica essa noiva e a família dela? Essa noiva fica no preparo para o casamento. Então, ela se embeleza, ela se prepara, e a família dela está ali tudo junto com essa noiva, se preparando, porque já sabem que vai haver um casamento. Então, a gente está falando de uma situação aqui, Jesus está falando para os discípulos estão entendendo direitinho o que está acontecendo, porque isso fazia parte do dia a dia de vida deles. Essa história aí de aguarda aí, faz um compromisso com o noivo e vai para lá e só vai voltar quando tiver tudo pronto. Aí a gente tem que lembrar uma outra história de noivado, de casamento, foi com Maria e José, os pais de Jesus. Maria estava noiva de José. José tinha ido preparar a casa para pegar Maria e levar.
Nesse ínter e nesse intervalo, o que acontece? O Espírito Santo vem e fala com Maria que ela vai conceber Jesus, o Messias. Aí Maria fica assim, ah, Senhor, minha alma engrandece. Mas aí ela ia ficar, nessa história toda, mal falada na vila. Por quê? Porque ela estava noiva de José. Mas lá para o judeu, noivado já é um compromisso de casamento, já é esposa. Agora você imagina, José está lá preparando a casa dele para Maria, e aí recebe a notícia que Maria está grávida. Ele fala assim: como assim? Eu nem encostei nela. E peraí, ela tem um compromisso comigo, como é que pode? Tá noiva, noiva como? Aí o anjo foi lá e falou com José: olha, não se preocupe, ela não te traiu. Ela foi concebida pelo Espírito Santo. E eles ficaram juntos aí. Tem um cachorrinho latindo. Esse Medo do cachorro. é na casa de quem que tá o cachorro? É o cachorro da minha nora. Ah, tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Botar o mudo aqui. Pronto, botei. Aí a senhora fica aí direitinho, sem problema. Não precisa se preocupar, não, que já tirei aqui. Pode ficar tranquila. E aí, vamos voltar aqui. A gente está falando aqui do casamento. Vamos voltar agora para essas 10 moças aqui. Há um comprometimento, há um noivo, né? Na palavra de Deus também, essas moças aqui, né? Essas moças virgens, elas podem também estar exercendo o papel de damas de honra, né? Estão ali aguardando. E por que as lâmpadas? Ah, Gil, você falou para lâmpada, azeite, por quê? Porque geralmente o noivo vinha e poderia ser que ele viesse à noite. E lá não tinha poste com lâmpada. Então, para ajudar a clarear o caminho, para esse noivo achar o caminho da casa da noiva, ficavam ali também com a lâmpada acesa com azeite. E como é que se dava isso? O noivo recebia o aval do pai, ó, tá tudo direitinho, tá direitinho, a casa que você fez tá boa, pode pegar sua noiva. E aí o amigo do noivo vinha tocando, deve ser muito bonito ver isso, né? O chofar. O que é chofar? É um instrumento que é tipo um chifre. Ele vinha tocando e anunciando: o noivo está vindo, o noivo está vindo. Então a noiva corria, preparava, às vezes não estava ali com a roupa, rapidamente botava, mas a roupa estava lá toda passada, toda arrumada, toda no aguardo do noivo. Então, Jesus está falando uma historinha para os discípulos que os discípulos sabem direitinho como acontece, porque a vida deles toda eles viram, participaram desses acontecimentos no povo deles. Só que Jesus está falando assim: olha, tinham 10 virgens e saíram a encontrar-se com o noivo. Só que 5 dessas aí eram tolas, loucas, nécias, e 5 eram prudentes. As loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não tinha azeite. Por que o azeite? O azeite é o que mantém a lâmpada acesa. E ele fala das outras prudentes, ele fala assim: as prudentes, além das lâmpadas, elas tinham azeite na vasilha, ou seja, elas tinham ali o azeite que estava mantendo a lâmpada acesa, mas tinham também um suporte ali com mais azeite, caso esse azeite faltasse. E tardando o noivo, aí o versículo 5 ele entra com algo assim que para a gente deve pensar assim: por que Jesus não volta logo? O que está acontecendo que Jesus não vem?
Porque o noivo a gente sabe que é Jesus. Ele está contando uma história, mas ele está falando de uma situação. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Eu acho interessante que as 10 virgens, elas todas pegaram no sono e adormeceram. Todas. E isso se a gente pode se reportar, fazendo um link aí, lá com Apocalipse, que fala das igrejas, que uma das igrejas que está lá no sono. A gente pode se reportar também a Efésios, que eu botei aqui, Efésios 5,14, que diz assim: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Essa aqui é meio que uma chamada, ei, fica acordada. A gente lembra também que Jesus, quando chamava os discípulos para orar, aí eles estavam dormindo, aí Jesus vinha, acorda, vocês não podem ficar acordados um pouco comigo. E Jesus vê chegar o inimigo pelos passos, porque ele está acordado, mas os discípulos estavam dormindo e ele falou, olha, já está chegada a hora, ele já chegou, o inimigo já chegou. Então, aqui, nesses primeiros 5 versículos, a gente já entende uma situação que está acontecendo, que tem um noivo que está para vir buscar a noiva, só que a noiva está dormindo. As 10 virgens estão dormindo. Mas Jesus faz uma observação. Espera aí, nessas 10, tem 5 que são nécias, são loucas. E tem 5 dessas 10 que elas, mesmo dormindo, elas estão ali com a vasilha do lado, uma porção de azeite para manter essa lâmpada acesa, caso o noivo venha de noite. Aí vamos continuar a historinha das virgens. O que acontece depois? Mas, à meia-noite, e aí vamos falar desse meia-noite na Bíblia. Quando a gente fala de Bíblia, de coisas que podem fazer o link com outras coisas, meia-noite é um horário em que a gente está sonolento na nossa vida, né? Meia-noite a gente já está pronto para dormir, já dormiu. E meia-noite na Bíblia quer dizer a hora mais escura. Ou seja, vai ser uma hora que o noivo vai vir que não se espera e numa hora difícil. Se você puder pensar aí na sua vida, qual é a situação de fato, o que aconteceu na sua vida que você pode falar, Gil, esse fato aqui que aconteceu na minha vida é meia-noite, foi a meia-noite. Que foi uma situação muito difícil que eu passei. Isso foi a minha meia-noite. A meia-noite é a hora mais difícil. Sempre quando você vê falar assim, meia-noite, assim, à noite, você pode pensar assim, peraí, está falando de um momento difícil. Então, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, sair ao seu encontro. Então, alguém deu o toque ali. Em outro evangelho, a gente percebe que é o amigo do noivo que vem gritando: o noivo está vindo, o noivo está vindo. As virgens, o que aconteceu? Elas se levantaram, acordaram com aquele barulho e prepararam as suas lâmpadas. Cada uma pegou sua lâmpadazinha acesa, né? E tudo preparadinho. Ou seja, chegou o aviso, estamos aqui. Estamos preparados. 8. E as loucas disseram às prudentes. Então, aquelas 5 loucas falaram para as prudentes assim: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Na hora que elas olham para a lâmpadazinha, elas veem assim, tem pouco azeite aqui.
já vai pagar. Então, vou pedir emprestado, não é assim que a gente, às vezes, está de falta, assim, a gente olha para o lado, alguém tem, me empresta aí um pouquinho, né? Vamos dividir aí o que você tem? Mas vem o 9, as prudentes responderam, não posso emprestar, não. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ou seja, as 5 prudentes, elas tinham uma quantidade que dava para elas, mas elas não tinham quantidade suficiente para emprestar ou para dar para outro. Então, elas falam assim, ide antes aos que o vendem e comprai. Vai lá onde tem aí, compra um tanto de azeite para vocês, que a gente não vai poder dar não, senão vai faltar azeite para gente. Aí eu botei uma observação aqui na foto das virgens, aqui, as 10 virgens, eu botei assim essa observação. A verdade é que nós não podemos pedir emprestada a preparação espiritual dos outros. Por que eu falei sobre preparação espiritual em relação a azeite? Porque o azeite, na palavra de Deus, significa a unção, a capacitação do Espírito Santo na nossa vida. Aí eu botei, o azeite deve ser adquirido dia após dia. Como é que eu tenho azeite na minha reserva? É quando o Espírito Santo de Deus está agindo, está atuando, está aceso em mim. E isso eu não posso doar. Eu tenho Adalberto aqui, meu marido. Eu me preparo, eu oro, eu busco Deus, eu abro mão de coisas que desagradam a Deus, eu escolho na minha vida coisas que agradam a Deus, então eu vou fazendo a minha reserva de azeite. Agora, Adalberto está aqui do lado, não faz a reserva. Aí ele vem, Gil, chegou a hora, me dá aí um pouco da tua reserva. Eu não posso dar, porque esse azeite, que é a capacitação, que é a unção do Espírito Santo de Deus, isso a gente não dá assim, peraí que eu vou te dar um pouquinho. Não dá. Isso é uma busca individual. Então, Jesus está falando que o noivo vem e não dá para aquela hora assim, olha, tá vindo o noivo, não dá nessa hora para eu ir buscar azeite, comprar azeite, pedir azeite emprestado, não tem como. Eu tenho que manter a reserva de azeite em mim todo o tempo. Todo o tempo. Porque eu não sei a hora em que o noivo vai vir e vai gritar, ó, o noivo está chegando. Nessa hora que gritar, o noivo está aí às portas, não é a hora de eu buscar azeite. Meu Deus, cadê azeite? Eu não tenho azeite. Onde é que tem azeite? Não vai dar tempo. Porque é rápido. O noivo chega rápido. Aí, continuando, versículo 10 agora. Eu botei assim, despercebidos perdem o time, a hora. Sabe assim, quando a gente está assim, olhando para a morte, vovó falava assim, a morte da bezerra. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas a vovó falava. É aquele momento que você fica assim, fora do ar, assim. E aí, se a gente está despercebidos, a gente perde o momento mais sério da nossa vida. Aí o versículo 10 diz assim, e saindo elas para comprar, quem são elas? As 5 loucas, que não tinham azeite. Então elas correram assim, vai dar tempo, peraí, eu vou comprar. Eu vou atrás de quem tem. Saindo elas, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, as prudentes, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Lembre-se que Jesus está contando uma história, mas é uma história para a gente entender uma verdade espiritual.
Então, o noivo vem, o amigo do noivo grita, tá chegando o noivo, tá chegando o noivo. Elas vão, se levantam, olha ali a lâmpada, ai, tem azeite, vamos embora, vamos embora. Ah, eu não tenho azeite, vai lá, compra, eu não posso te emprestar. Enquanto vão comprar, as noivas entram para as bodas e a porta se fecha. Mais tarde, chegaram as virgens loucas, clamando. Bate na porta, que a porta fechou, né? Então elas batendo assim: ei, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Mas, Senhor, a gente é aquela noiva lá que estava esperando. O Senhor não conhece? Como assim? Aí tem uma outra passagem que fala assim, né? Em teu nome a gente pregou o evangelho. Em teu nome, a gente estava como membro na igreja. Em teu nome, a gente se batizou. Em teu nome, a gente deu aula na escola bíblica dominical. Em teu nome, a gente cantou no coral. Em teu nome, a gente expulsou demônio. Em teu nome, a gente fez visita. Aí ele fala assim: eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E Jesus termina a historinha dele falando para os discípulos: vigiai. Vocês não sabem o dia e nem a hora que o noivo vem buscar a sua noiva. Não fiquem assim, olhando para a morte da bezerra. Não fiquem aí se apoiando em ter feito a boa obra. Não fiquem se apoiando em ser membros de igreja, porque essas aqui eram noivas. Noiva quer dizer crente. Não era qualquer um, não era um outro povo, era uma noiva. Quando fala noiva na Bíblia, está se referindo à igreja. Eu ontem estava almoçando lá com o pastor, e aí teve um momento que eu virei para ele, eu falei: pastor, você já prestou atenção que as 10 virgens, 5 entra, 50 para as bodas e 5 ficam? Aí ele ficou olhando assim para mim, ele não entendeu, né? Aí eu falei assim: você já pensou em olhar para a sua igreja lá de cima, olhar assim, aí pensar assim, metade dos que estão aqui vão e metade vai ficar? Aí ele arregalou o olho assim para mim. Eu falei: pastor, é a proporção que está lá na Bíblia. A Bíblia nunca fala que é muita gente, a Bíblia fala que a porta é estreita. Aí quando dá uma porcentagem assim, é 5 por 5, meio a meio. Aí ele ficou olhando assim, sabe? E agora eu falo para você: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão. Metade vai ficar. Porque metade não está vigiando, nem esperando, nem aguardando a hora. Metade está envolvido com as coisas desse mundo. É errado, Gil, se envolver com as coisas desse mundo? Não. A Bíblia fala assim: enquanto estais no exílio, casai, plantai, dai-vos em casamento, quer dizer, você vai vivendo a sua vida. Mas eu nunca posso esquecer que eu sou a noiva. E o noivo vai vir em algum momento chamando para eu entrar para as bodas, para o casamento. Eu preciso estar com as minhas vestes prontas e eu preciso ter azeite no meu alforje para eu poder entrar.
Porque esse tempo todo o noivo está preparando o lugar para o nosso casamento. Aí eu botei Eclesiastes 9:8, que diz assim: em todo tempo, não é, no final de semana, não é no início da semana, não é durante um congresso animado, avivado, não, é em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo. Eu não posso brincar. A minha condição hoje é de ser a noiva e eu estou aguardando o meu noivo. Eu não sou daqui. Eu tenho um lugar preparado, sendo preparado para mim. Eu preciso estar atenta. Eu não posso estar fria. Eu não posso estar morna. Eu preciso estar atenta. E o azeite sobre a minha cabeça, ele não é repartido. Eu não posso pegar, o azeite está aqui sobre a vida de Adalberto, eu não posso contar porque Adalberto está se preparando, e Adalberto é daquele que de madrugada ele acorda, ele lê a palavra todo dia ele está ali, sabe? Eu não posso contar porque eu sou a esposa dele, e ele está lendo, então vai valer para mim. Ele está lendo, vai servir para ele. Agora eu tenho que buscar o meu. Em todo tempo. Jesus falou no versículo 13 aqui, vigiai. O que é vigiar? É eu trabalhar, mas eu estou prestando atenção. Porque não tem, eu não sei dia nem hora, ele falou, eu não sei dia nem hora. Em outra parte ele fala assim, só o Pai é que sabe. Ninguém sabe o dia. Ele deu lá no capítulo 24 alguns sinais para eu estar atenta aqui. Esses sinais estão cada vez mais fortes e eu preciso estar atenta para eu ouvir quando o amigo do noivo falar assim, é a hora, o noivo está vindo. Eu tá ali prontinha, a minha roupa arrumada. Roupa fala de vestes limpas, alvas, santidade, né? E o azeite. Eu preciso estar atenta, eu não posso estar despercebido nessa hora. Ai, Gil, então, aquele povo que falava assim, se Jesus voltar e estiver jogando bola ali, futebol, eu fico. Não, não é assim. Não é assim. Não é nessa crença toda. Mas eu preciso, em todo o meu tempo, eu preciso estar cuidando da minha santidade. Eu tenho alguma coisa, alguém tem alguma coisa contra mim, a Bíblia fala que vai lá, conserta. Alguém tem algo contra mim, eu não fiz nada, mas a pessoa tem algo, conserta. Eu estou carregando alguma mágoa no meu coração ainda, vai lá, conserta. Quando o pastor pregou assim, abre aí a palavra, vamos ler. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ele falou, esse foi um modelo de oração que Jesus deixou para nós. Aí ele foi parte por parte, né? E ele parou no perdoai. Eu só vou ser perdoada por Deus se eu estou perdoando aqueles que me ofenderam. Então, em todo tempo,
Vigiai, estai atenta. Eu estou aqui, estou vivendo aqui, mas eu preciso prestar atenção no tempo, nos sinais. Eles estão ficando cada vez mais acirrados, está apertando. Esse modelo aí que tem que ficar bem Fala mais explicadinho. altinho. Esse modelo que você falou, o Tá. modelo que Jesus Cristo nos deixou, não é um modelo para estar repetindo essas palavras, é um modelo de posicionamento, que é um sinal de você para Jesus que você será reconhecido. Quando Jesus chega para reconhecer as virgens, ele não reconhece essa que está com as lâmpadas apagadas. Então, lá em Maria com José, a Maria estava grávida e José não conhecia Maria. Quer dizer que José não tinha intimidade ainda com Maria. E Jesus, a mesma coisa, quando diz, eu não conheço vocês, eu não tenho intimidade com vocês. Então, esse conhecer nesse tempo aí na Bíblia, conhecer é ter intimidade, é a proximidade. Entendeu? Ele pode conhecer e saber quem é você, mas ele vai falar, eu não lhe conheço do jeito que eu queria, você não me seguiu, você não me obedeceu, como na oração. Quando for fazer uma oração, tem esse posicionamento que o Senhor, Pai Nosso, está no céu, que você tem que perdoar o seu irmão e tudo aquilo que está ali. Esse modelo, né? É um modelo de posicionamento, não de repetição das mesmas palavras. Na realidade, a palavra de Deus fala para a gente não ficar repetindo quando for conversar com Ele, quando for orar, né? Eu vou abrir o meu coração, eu vou falar as palavras que o meu coração está sentindo para Ele. Vou declarar, vou colocar tristeza, vou colocar minha alegria, vou pedir ajuda, vou contar com Ele, falar que eu conto com Ele em tudo. Cada momento, né? Um tipo de palavra, né? Não é repetição, mas é um modelo. Mas vigiai. Vamos adiante. Terminou a parábola das 10 virgens. Agora, outra parábola, a gente ainda está dentro do capítulo 25. O capítulo 25, Jesus ainda está falando de final dos tempos. Ele está respondendo aquelas perguntas dos discípulos. Quando vai acontecer? Que sinal? Como é que eu vou reconhecer? E Jesus está falando. Parábola dos talentos eu botei aqui. Dons, habilidades, oportunidade. Por talento, a gente entende algo que o Senhor deu para a gente. 14. Pois será como um homem, outra historinha, um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então tinha um senhor, né? Ele chamou seus empregados, e a um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 talentos, e a outra ele deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. Aí eu fui lá para ver a história do talento, eu até escrevi aqui embaixo da minha Bíblia. Um talento é igual a 6.000 denários. 6.000 denários equivaleria um talento a 20 anos de trabalho. Então, cada talento, 20 anos de trabalho. Então, o que ganhou ganhou 20 anos de trabalho, um valor equiparado como se ele estivesse trabalhando 20 anos. Então, esse de 5 ganhou muito mais, o outro de 2, né, 40 anos, né?
vai fazendo as contas aí. Então, esse senhor, ele se ausentou do país, mas ele deixou os servos dele ali para cuidar dos bens, né? Com um valor grande ali. Ele pagou um valor bem grande. Continuando. 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então, quem recebeu 5, ganhou mais 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse não foi ganhar outro talento, ele escondeu. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chamou um de cada vez, né? Vamos ver aqui, eu deixei um dinheirão para vocês aqui. Vamos ver o que aconteceu. Aí, então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Então, entregou 10 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Então, ele prestou conta, ele ganhou o dobro. E aí disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, entra aqui pela porta, né? 22. Aí, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra aqui na porta, tem algo preparado para você aqui. 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, vamos ver, mastigar um pouquinho esse 24, o versículo 24, que é o que recebeu 1 talento. Lá atrás, a gente percebeu que esse senhor deu de acordo com a capacidade de cada um. Ele deu. Ele não menosprezou. Ele falou de acordo com que cada um tinha talento e ele deu. Esse aqui, ele começa falando assim: sabendo que és homem severo. Então, ele já parte de uma ideia pré-concebida a respeito desse senhor, um homem severo. Que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. O que é ceifar? É a colheita, né? Colhe. Só que esse senhor, ele deu os talentos para ele semeou. E a ideia desse aqui que recebeu um talento, ele não aceitou essa semeadura desse senhor que fez na vida. Não serviu. E o julgamento dele em relação a esse senhor é severo. Ajuntas onde não espalhaste, quer dizer, ele ainda está julgando esse senhor aqui. Você vem, pega tudo, mas você não fez nada, né?
E aí, receoso, esse receoso aqui quer dizer com medo. Com medo. Então, a gente percebe que nesse reino aqui desse Senhor, tem uns que entende, entra no gozo, né, e vai. Agora, esse aqui, ele estava ali, mas ele não conhecia direito esse Senhor, mas ele estava ali, era um servo. Mas ele era servo com medo. É aquele servo, sabe, que precisa o Senhor estar olhando para fazer, ele tem medo, faz tudo por medo. Ele não faz com gratidão no coração. Aí o que ele faz? Ele esconde na terra o talento. Aí ele devolve, ali na hora ele pega, devolve, está aqui o seu talento, que eu escondi. 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Porque quando a gente bota no banco, tem um jurozinho, né? Agora enterrou, ficou lá o dinheiro parado. A falta de conhecimento, né? O povo perde por falta de conhecimento. Não conhecia e não tinha, não teve nenhum relacionamento com esse Senhor. Ele guardou o talento que esse Senhor entregou para ele, não fez nada com esse talento, né? Por medo, ficou lá. E na hora de devolver, ele devolveu do jeitinho que o Senhor entregou, nada além, não produziu nada, não fez nada. Se tivesse conhecimento, ele ia até o banqueiro. Até o banqueiro. Deixaria ali o banqueiro. Se conhecesse mesmo, se levasse o negócio a sério, deixaria lá no banco. Entregaria esse talento lá para alguém que sabe mexer com dinheiro para ter algum lucro. Mas não, ele enterrou o que esse Senhor deu para ele e deixou lá. Não fez nada. Esse tempo aí que o patrão deixou o talento comparado à nossa vida. Entendeu? Então, durante a nossa vida, Deus nos dá talento, espera que a gente tenha conhecimento sobre ele para poder fazer, né? Ele nos dá experiência, eu e Gil temos um testemunho, a gente usa isso como talento e para alcançar alguém, para depois chegar e eles fizeram alguma coisa do que eu dei para eles. Então, esse tempo aí para justificar é a nossa vida, né? Quando chegar no final lá, a gente fala assim, nós andamos assim, andamos assado, sabendo que o Senhor nos deu o livramento, nos restaurou a nossa vida, a gente usou o nosso passado ali para ganhar outras vidas, né? Para trazer esperança aos corações de que o Senhor é um patrão assim, sabe? Amém. 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Então, o Senhor desse servo aqui pegou aquele talento e ainda deu para quem tinha mais. Aí o 29. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus está falando aqui, contando uma história em que o Senhor conhece os servos e dá habilidades, talento, dons, oportunidades, de acordo com a capacidade de cada um.
E no retorno dele para encontrar com esses servos, ele olha para cada um e pergunta: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez? Ah, eu fiz isso aqui, que bom, servo bom, entra no gozo. Entra aqui para ficar comigo. Aí vira para o outro: e você? Eu te dei um talento, tal. O que você fez com esse talento? Ah, eu fiz isso, não fiquei parado, não. Às vezes aí, com alguma coisa, com alguma resistência, mas fui aqui, ó, fiz isso, aqui eu tenho isso para te apresentar. Ah, que bom, entra aqui. Porque nessa conta aqui, pelo que a gente entende dessa conversa aqui, não está importando se deu para Adalberto 10 talentos e para mim deu 1. O questionamento do Senhor é: o que Adalberto fez com esses 10 e o que eu fiz com 1? Na realidade, o Senhor dá de acordo com a capacidade de cada um, mas Ele quer que a cada um que Ele entregou tenha um retorno. E por essa história aqui, eu entendo também que esse Senhor não deixou ninguém sem dar um talento. Ele contemplou talento para cada um. Mesmo sendo pouco. Às vezes um é pouco, mas é de acordo com a capacidade. Às vezes tem um que tem mais jeito para fazer uma coisa e outra, vai, né? Se vira bem, se vira nos 30. Já tem outro que é mais devagar, mas está ali. Mas está ali servindo. O que foi dado, ele está dando conta. Então, eu percebo que esse Senhor, ele não exige além da conta. Ele pergunta assim: eu te dei, eu te dei. Eu te dei. Então, não precisa mais, não precisa além disso aí, né? O que eu acho muito interessante é que quando ele fala assim, ó, naquele dia chegarão muitos, Senhor, Senhor, e ele vai dizer, ó, para trás de mim que eu não vos conheço. Aqui também é a mesma coisa. Estará lá e o grande alerta, né? Lançai-o para fora. Ele vai estar lá também, lançai para fora. Ele está aqui, mas lançai para fora. E tem outra, lá fora só haverá choro e ranger de dente, que a gente vê o tempo todo esse alerta. Cuidado que lá fora só vai ter choro e ranger de dente, que aquele não é por que que eu não prestei atenção? Por que que eu não busquei conhecimento? Por que que eu não acreditei totalmente? Né? Por que faltou fé em mim para me seguir Jesus? Amém. Glória a Deus. Eu vou até aqui, tá? Eu vou até essa parte aqui. Parar. Eu creio que já deu bastante coisa para a gente pensar a respeito do que Jesus estava contando com essas duas histórias. A gente tem que entender que Jesus está ainda conversando ali com os discípulos, ele está respondendo aos discípulos questionamentos a respeito do fim. Como é que vai ser? Que sinal? Quando é que o Senhor vai vir para buscar a gente? Ele está respondendo, ele foi respondendo, deu sinais, e aqui ele contou duas histórias para assim, ó, vai ser desse jeito. Vocês fiquem alertas. Há uma prestação de conta, gente. Por que esses dois capítulos estudar antes de estudar Apocalipse? Por que a gente está estudando esse capítulo? Porque esses capítulos aqui, eles falam a respeito do final dos tempos, e a gente vai estudar Apocalipse, que vai falar do final dos tempos. Mas antes, Jesus foi dando dicas. A palavra tem vários momentos, tanto lá no Antigo Testamento, que a gente estudou Daniel, mas a gente poderia ter pegado Ezequiel, Zacarias, Joel, mas eu escolhi um capítulo.
E tanto aqui nos evangelhos, está se falando a respeito do fim. E o alerta continua para hoje, valendo para hoje. Ai, Gil, você fica falando assim, eu fico toda apavorada. Não é para ficar apavorado. Na realidade, é um alerta para você ficar com esperança. Por quê? Nessa porta de gozo, entra aqui no meu gozo, aí vai para as bodas. Há uma promessa de quem entra por essa porta de gozo, há uma promessa de quem entra lá nessa festa, as bodas, nesse casamento, tem uma promessa irresistível. Lá em Apocalipse fala que quem entra nessa porta, quem participa dessas bodas, nesse lugar que Jesus está preparando, lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza. Lá a gente vai ter a presença diária de Deus conosco ali, caminhando, passeando, conversando com a gente. Lá vai ter Jesus lá com a gente vai poder conversar. Ai, Jesus, naquela parte lá da tua palavra eu nunca entendi. O que isso quis dizer com isso? Ele vai poder explicar ali, ó, cara a cara. Lá nesse lugar, diz que as ruas são de pedras, de diamante, de ouro. Que não precisava, né? Lá não vai ter dor, lá não vai ter saudade. Imagina que lugar é esse. Lá não vai ter pecado, lá não vai ter ninguém perturbando a gente. Lá vai ser tudo bom. Lá o leão vai estar junto com o cordeiro. Um não vai atacar o outro. O ser humano que vai estar lá, ele não vai ter maldade nele, então ele não vai ter inveja um do outro, vai ser amor. Eu fico imaginando que lugar é esse. Eu quero estar nesse lugar. Então, é para esse lugar que Jesus está falando assim, vigia, tem cuidado, preste atenção, eu não quero que nenhum de vocês se percam, eu quero que todos que eu estou falando aqui cheguem lá, entrem por essa porta, participem dessas bodas. Esses conselhos todos que Jesus está falando, o propósito dele é que a gente chegue lá junto e fique com ele. Então, na realidade, são os avisos de alerta para não perder a oportunidade. Lembra, assim, quando a gente é pequeno? Corre, acorda cedo, come logo, senão você vai perder o passeio. Você fica naquela, vigiando tudo. É assim. Jesus está assim, ó, preste atenção, preste atenção. Olha, vai chegar, eu não posso falar o dia, não posso falar o ano, não posso falar a hora, porque eu não sei. O Pai sabe, mas vai ser assim, ó, de repente. Quando você menos esperar, ó, vai. Então, na realidade, é um chamado para que a gente fique atento e não perca a hora da abertura dessa porta e a gente possa entrar. Então, se há um conselho que eu possa dar, é o mesmo conselho que Jesus deu. Vigiai, pois ninguém sabe o dia e a hora. Vigiai, ficar atento. Fique preparado, deixa a sua roupa de noiva ali prontinha, deixa o óleo sobre a sua cabeça ali sempre. Ah, eu estou fria, estou passando por momentos, se junta com o outro que está quentinho, pede oração, fique junto, não fique sozinho. Ah, eu estou passando por um momento de turbulência, ah, estou em pecado, não sei o quê. Vai ali, confessa, se arrepende, conserta. Ainda estamos aqui. Gil, Sueli. Oi, querida. Então, ontem o pastor Guilherme ele deu uma palavra lá ele disse o seguinte, que num sermão lá, ele disse o seguinte, que Deus, ninguém precisa estar doente para Deus requerer ele, né? Requerer a alma da pessoa. Então, eu fiquei pensando, esse preparo ele tem que ser feito hoje, agora, porque o meu apocalipse ele pode chegar hoje à noite. Sim. Para mim. Então, a gente tem que estar preparado os sinais, com certeza, nós temos, mas às vezes eu tenho visto as pessoas se apegarem muito nisso e esquecer que Deus pode requerer ele hoje.
E aí, a minha amiga, a Norma Sueli, trabalhou o dia inteiro, foi para casa, deitou e não levantou mais. Sabe como? Então, ali Sim. Deus requereu ela dormindo, né? Então, acho que nós temos que estar preparados para o apocalipse, né? Nós temos que estar mesmo vigilantes, né? Mas também para o nosso apocalipse, né? Nosso momento, Que a né? gente não Pode ser sabe, hoje, né? ninguém sabe. A Bíblia, Sim. né? Quando ele diz, ninguém sabe a hora, ninguém sabe a hora, nem do seu próprio apocalipse, nem do outro. Ele vai ser, Verdade. né, de nível mundial, né? Todos vão, né? Mas tem um particular, né? Que é o meu. É. Eu, E eu fico pensando assim, sabe? Ah, então minha vida tem que ser triste só pensando em hora. Da Alberto tá falando a hora aqui, tem que parar. Vou parar de gravar. Mas Para a só para gravação. fechar aqui, só para fechar aqui. Eu fico pensando assim, ah, meu Deus, tem que ficar o tempo todo, será, Senhor? Ah, Senhor, eu estou aqui. Não, Jesus estava, Jesus ficava junto com eles, tinha esses momentos de falar, mas tinha os momentos de descontração, estava ali, ia no casamento, participava, conversava, vivia. isso, Mas o que tinha de para conserto, hoje aconteceu alguma coisa, meu coração está apertado, está magoado. Hoje, antes de eu dormir, eu vou me consertar com Deus. Porque eu não sei, meu apocalipse pode ser eu dormindo e não acordando amanhã. Mas Amém. eu estou consertada. Eu tô limpa, eu não estou deixando. Ai, quem sabe? Deixa para ano que vem eu penso nisso. Não, é agora. Eu fico o tempo todo, eu estou pronta. E vale mais Então, o coração do que as atitudes, porque Deus sonda o coração. Às vezes é, faz, vou fazer um negocinho aqui muito bonitinho, mas eu vou fazer, mas seu coração está longe desse bonitinho. é. E gozado que assim, essas virgens, essas moças assim, elas estavam lá com a roupa, né? Elas estavam com a roupa. Faltou foi azeite. Eram moças ali. Eram gente que fica ali do nosso lado na igreja. Eu te E que a falei, gente vamos estar todos olha, lá, e a Jesus vai gente julgar. olha assim e fala assim, nossa, fulano é muito santo. Mas talvez a porta vai fechar e fulano não vai poder entrar. E a gente vai ficar, por que não entrou? A gente não sabe o coração. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus fala. Porque tem gente que ouve, mas tem gente, minha avó falava assim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não ouviu, Eu te avisei, passou. você não me deu ouvido. Né? Quem é mãe sabe, assim, às vezes fala, né? Cuidado, não sei o quê, fica. Tá bom, tá bom. Mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu te falei, você não me escutou. Entendeu? Então, o aviso de Jesus, principalmente para essa última hora em que estamos vivendo, a gente precisa estar atento. Ou seja, eu preciso me examinar em todo o tempo. Eu não posso ficar de brincadeira, porque as pessoas ferem, e a gente está no meio de pessoas. A gente fica magoado. Então, eu preciso perdoar, eu preciso limpar meu coração, eu preciso estar limpa, minhas vestes têm que estar limpa, preparada para esse momento, que eu não sei que hora é, mas em qualquer momento que ele vier, eu estou aqui pronta, eu tenho azeite aqui, eu não estou gelada, não estou morna, eu estou aqui atenta. A hora que eu estou pensando assim, estou precisando de ajuda, eu falo assim, gente, ora aí por mim que eu estou meio triste, estou fria, estou não sei o quê. Eu vou buscar a solução, eu não vou me acomodar na situação, porque eu não sei que hora que ele vem. Eu não sei. Mas eu tenho que ficar pronta, porque ele falou assim, vigie, fique atento. Então, o conselho para esse dia para dar, vigie. Participa, case, se dê em casamento, trabalha, tudo, mas vigia seu coração. Esteja pronto. Amém? Eu vou orar aqui só para parar a gravação e depois, se a gente quiser, pode continuar, tá? Amém, Senhor Deus. Nós hoje fomos alertados, ó Pai,
como igreja, Senhor, tu aqui na terra, como noiva que aguarda o noivo, Senhor Deus, para as bodas, como aquele que servo, Senhor Deus, que aguarda com o que o Senhor nos deu, com nossos talentos, com nossas habilidades, aguardo, porque todos comparecerão perante o Senhor. A palavra diz. Ah, Senhor Deus, que esse alerta sirva, Senhor Deus, para a gente não ficar desapercebido nesse mundo. A gente vai participar de festa, a gente vai participar de reuniões, de comunhão, Senhor Deus, mas a gente está sempre atento, vendo as nossas vestes se estão puras, vendo o nosso coração se está limpo, vendo se o talento que temos ele está sendo aplicado, vendo, Senhor Deus, toda a oportunidade que o Senhor dá, Senhor Deus, a gente não jogar fora. Ah, Senhor, esse é o tempo de estarmos guardados debaixo, Senhor Deus, da tua mão poderosa, porque os dias, Senhor, a tua palavra diz que serão abreviados. E a gente, quando para ver, Senhor Deus, o dia já passou, o mês já acabou, o ano já está chegando. Ah, Senhor Deus, a gente está vendo essa aceleração, mas a gente, Senhor, pede a sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor, e sobre a nossa parentela, Pai. Nós pedimos que o teu Espírito toque em cada um, Senhor Deus. Continuamos a colocar cada um diante de ti. Que cada um, Senhor Deus, tenha as vestes limpas, tenha azeite suficiente na sua vida, Senhor. E que, Senhor, quando o amigo do noivo tocar a trombeta, chamando a noiva, Senhor Deus, que eles estejam juntos também, participando das bodas, entrando pela porta, usufruindo do gozo prometido pelo Senhor na tua palavra. Senhor, o nosso desejo do nosso coração é que os nossos não se percam. Temos pedido isso a ti, temos colocado diante de ti, Senhor, para que a gente, todos nós, a gente entre contigo pela porta e usufrua daquilo que Jesus foi preparar para nós, Senhor. Que a gente esteja pronto, a tempo e fora de tempo, Senhor Deus. Sempre aqui firmes, aguardando o seu chamado às nossas vidas, Pai. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 A gravação.